O que é a Rússia? O que o Putin não quer na Ucrânia, na África, ele faz a parte dele, buscando o interesse dele. A grande verdade é essa. Isso é fato. Mandou comandos para garantir a defesa, a manutenção do Ibrahim Traoré em Burkina Faso. Parece que também tem ou grupo, ou Wagner Group, ou então até forças especiais da Rússia também no regime do Maduro. E assim, e por muito tempo sustentou o regime na Síria. E assim o Putin vai colocando as peças dele no tabuleiro geopolítico, onde é a área de interesse dele. E vai fazendo negócio. Comandos russos chegam para proteger Ibrahim Traoré. É o próximo vídeo. O nome do canal é Isto é África. Então vamos lá, vamos reagir. O líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, sobreviveu a uma tentativa mortal de assassinato. E agora comandos russos estão em solo burkinense para protegê-lo. Mas por que a Rússia interviria em uma situação tão delicada? Eles têm um inimigo em comum? Vamos descobrir. A instabilidade política em Burkina Faso atingiu um ponto. Bom, lembrando que aqui é tudo colônia francesa, né? E aí, se de um lado tem França, Ocidente, OTAN, do outro lado tem quem? Tem Rússia, né? Então vamos nessa. Ponto crítico, com uma série de ameaças direcionadas diretamente à vida e à liderança do presidente Ibrahim Traoré. O recente fracasso de uma importante tentativa de golpe sublinha a fragilidade da situação. Em resposta, Traoré optou por uma medida drástica: o envio de forças especiais russas para salvaguardar seu regime e proteger figuras-chave do governo. Esse movimento inesperado levanta questões importantes sobre as novas alianças geopolíticas de Burkina Faso e até que ponto Traoré está disposto a ir para se proteger de ameaças externas. Desde que assumiu o poder em setembro de 2022, o governo de Traoré tem estado sob ataque de várias frentes. O jovem líder enfrenta uma onda incessante de oposição interna e pressão externa. O país tornou-se um campo de batalha para grupos insurgentes, muitos dos quais operam com relativa impunidade na região do Sahel, agravando ainda mais uma situação de segurança já volátil. Esses grupos que buscam expandir sua influência por toda a África Ocidental têm como alvo o governo de Burkina Faso, esperando tirar proveito do caos político do país. Além disso, tensões internas dentro das Forças Armadas e da elite política tentaram repetidamente desestabilizar o regime de Traoré, culminando na recente tentativa de golpe. O golpe fracassado de abril de 2025 representou uma ameaça particularmente significativa à autoridade de Traoré. Relatórios indicam que um plano bem coordenado, envolvendo tanto oficiais militares atuais quanto antigos, além de grupos insurgentes, visava tomar o Palácio Presidencial. Esse golpe não buscava apenas tomar o poder, fazia parte de uma estratégia mais ampla para desmantelar o governo que Traoré vinha construindo. Os detalhes do complô revelaram uma rede de conspiradores, alguns dos quais tinham ligações estreitas com atores estrangeiros que buscavam controlar os ativos estratégicos de Burkina Faso. A descoberta do plano causou choque, mas foi apenas mais um numa série de tentativas frustradas de remover Traoré do poder. Diante dessas ameaças recorrentes, o governo burkinense teve que agir com firmeza. Traoré reconheceu que a situação era crítica e que sua sobrevivência e, por consequência, a estabilidade de Burkina Faso dependia de proteger sua liderança contra inimigos internos e externos. Sua decisão de trazer comandos russos não foi tomada de forma leviana, mas reflete a gravidade da crise e a urgência com que precisava responder. Esses comandos, treinados e equipados para lidar com operações de segurança de alto risco, foram mobilizados com um objetivo principal: proteger Traoré e garantir a continuidade de seu governo. A presença militar russa em Burkina Faso é um desenvolvimento significativo no cenário de segurança do país. Essas forças especiais não estão lá apenas para a segurança cerimonial. Estão profundamente... Bom, aqui você vê o Putin, né? E você viu na imagem aqui, ó. Cadê? A imagem lá do presidente junto com o Putin, né? Não tô achando. Mas você viu aí. O que eu quero dizer? Você recentemente também viu o Maduro junto com o Putin. E a bandeira da Venezuela é a bandeira da Rússia. Bom, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Certo? Então, na Venezuela, tem Estados Unidos como inimigo. Os Estados Unidos tem a Ucrânia como aliado. Estados Unidos, a Ucrânia, junto com a União Europeia, junto com a OTAN. Do outro lado tá a Rússia, tá a China. Então,
O problema é quando a gente olha uma situação dessa, né? E como tá lá na África, tá longeão, tá nem aí, né? Mas quando a gente vai ver o Maduro, a gente tem uma tendência a ver diferente, né? O Maduro é um ditador, o Maduro é um regime do Maduro, e ele se sustenta com o Putin. Aí, olhando para Venezuela, olhando para o Maduro, e eu faço meia culpa aqui, eu vou sempre falar, porra, mas aí tem o Trump, tem os Estados Unidos, e o Maduro, porra, não tem como. É que na América do Sul tem o Brasil, e o Brasil não, porra, tem que ficar atento com a Venezuela. Só, cara, que a grande verdade é o seguinte: Venezuela é um país, aqui na América do Sul, um grande destaque. De repente, a segunda, terceira maior economia da América do Sul. Ali, ó, batendo frente a frente com o Brasil, Argentina, Chile. Mas a Venezuela entra numa crise por conta das instabilidades políticas e as sanções dos Estados Unidos. A empresa venezuelana de petróleo opera nos Estados Unidos e aí depois tem vários problemas. Eles têm a maior reserva de petróleo do mundo. Aí tu vai para Burkina Faso, tem a grande reserva de ouro. Então, todos esses países, eles têm interesses estratégicos e alguém que é muito grande querendo explorar. Se o cara se protege de um lado, ele vem de uma parte para o outro. Para se defender da França, que é colônia, aí é a colônia francesa, o cara teve que se fortalecer com quem? Com Putin. E vai perder alguma coisa pro Putin também, né? Então aqui no Brasil, se a solução vier de fora, o Brasil sempre vai perder, igual a Venezuela também vai fazer o compromisso lá com o Putin. Então, não pode com os Estados Unidos, vai com a Rússia, tenta se aproximar da China, tenta se aproximar de alguém para se manter no poder, né, no regime. A questão é, quando tu olha pro povo, você tem que ver como é que o povo tá. No caso da Venezuela, o povo tá sofrendo. Só de refugiados vindo pro Brasil, acho que foram... Não vou chutar pro Brasil porque não dá para saber, né? Parte vão pra Colômbia e tal. Mas parece que foram mais de 7 milhões que saíram da Venezuela. Quantos veio pro Brasil, eu não tenho esse dado, Mano Volta pode pesquisar aí. Já lá na África, tu olha pro país lá do Traoré, é um povo sofrido, miserável, com outro governo, o cara deu golpe. E os resultados são resultado de progresso. Então, olhando pro povo, o cara pode ser, a priori, no primeiro momento, um libertador. E o povo vai prosperar, o povo que tinha fome não tem mais fome. O povo que, a riqueza lá, o ouro está sendo explorado, infraestruturas, estradas, empresas, algodão, alimento, aeroporto, infraestrutura como um todo, né? É isso. Pesquisou? Cara, eu não consegui fazer o apanhado, mas no ano passado foram 200 mil imigrantes. Não, mas passado, o número é muito maior, né? Ano passado é pouco, né? Porque isso aí acontece já há bastante tempo, ali de 2018, 19, 20, são muitos anos. Continuando o vídeo aqui, porque o foco é Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Vamos lá. Mente envolvidas na proteção de figuras-chave do governo, na fortificação de infraestruturas críticas e na oferta de expertise militar às forças locais. Os comandos russos foram designados para proteger o próprio Traoré, assim como outros altos funcionários de sua administração. Sua presença foi estrategicamente planejada para evitar futuras tentativas de assassinato e garantir que qualquer oposição política ou militar seja neutralizada rapidamente. Uma das principais funções desempenhadas pelas forças russas é o treinamento do pessoal militar de Burkina Faso. Os comandos russos estão transmitindo conhecimentos táticos avançados, técnicas de contra-inteligência e estratégias de vigilância essenciais para enfrentar a crescente ameaça de insurgentes e conspiradores internos. Ao trabalharem em estreita colaboração com as forças burkinenses, os comandos russos estão ajudando a construir um aparato de segurança mais resiliente, capaz de resistir a futuros desafios.
Esse treinamento não apenas aumentou a capacidade das forças locais, como também serviu como um símbolo do aprofundamento dos laços entre Burkina Faso e Rússia. O envio das forças russas também sinaliza uma mudança nas relações exteriores de Burkina Faso. A decisão de Traoré de se alinhar à Rússia, uma nação com presença crescente na África, representa uma ruptura dramática com a dependência histórica do país em relação ao apoio ocidental, especialmente da França. Por anos, Burkina Faso fez parte dos esforços liderados pela França para combater a insurgência no Sahel, com tropas francesas estacionadas no país. No entanto, o relacionamento entre Burkina Faso e a França deteriorou-se nos últimos anos, com o governo de Traoré passando a enxergar a influência francesa mais como um obstáculo do que como uma ajuda. A retirada francesa da região, especialmente do Mali, e a crescente insatisfação com a intervenção ocidental nos assuntos africanos foram decisivas para a mudança de Burkina Faso em direção à Rússia. Por outro lado, a Rússia mostrou-se mais do que disposta a entrar em cena e oferecer apoio. Diferentemente das nações ocidentais, que frequentemente impõem condições para a ajuda militar, a Rússia se posiciona como parceira dos governos africanos que buscam autonomia em relação à influência do Ocidente. A atuação da Rússia em Burkina Faso não se resume à proteção de Traoré. Trata-se também de construir uma parceria estratégica de longo prazo. Ao garantir presença no Sahel, a Rússia está se posicionando como um ator-chave no futuro da região, especialmente em um momento em que as nações africanas buscam diversificar suas alianças e encontrar soluções de segurança que não tragam compromissos políticos indesejados. A presença das forças especiais russas também é uma declaração sobre a mudança nas dinâmicas do Sahel. À medida que as potências ocidentais recuam da região, a influência da Rússia cresce. Moscou tem ampliado sua atuação no continente africano, oferecendo apoio militar, armamentos e treinamento a diversos governos que desconfiam da intervenção ocidental. O valor estratégico de Burkina Faso, localizado no coração do Sahel, não passou despercebido pela Rússia. Ao se alinhar a Traoré, a Rússia não está apenas garantindo sua presença em Burkina Faso, mas também expandindo sua influência em toda a região, tornando-se um parceiro fundamental na luta contra grupos insurgentes e contra intervenções apoiadas pelo Ocidente. Embora o envio de comandos russos represente um passo crucial na proteção da liderança de Traoré, as implicações para o futuro de Burkina Faso ainda são incertas. O país continua mergulhado em um ciclo violento de insurgência e instabilidade política, e os próximos meses serão cruciais para determinar se o apoio russo poderá realmente ajudar a estabilizar o regime. No entanto, uma coisa é certa: a intervenção das forças russas marca um novo capítulo na história de Burkina Faso. Um em que o país passa a assumir o controle de sua própria segurança e a redefinir seu lugar no cenário geopolítico global. Agora, a pergunta que fica é: será que a Rússia realmente se importa com a segurança de Traoré? E se sim, por quê? A mudança de Burkina Faso em direção à Rússia não é apenas uma manobra estratégica movida pela necessidade. É também um reflexo de uma narrativa geopolítica mais ampla, na qual o país busca desafiar a influência das potências ocidentais, especialmente as ex-potências coloniais, como a França. Embora a decisão de se alinhar à Rússia possa parecer surpreendente à primeira vista, torna-se mais clara quando se consideram os interesses compartilhados entre as duas nações, especialmente no que diz respeito ao inimigo comum que ambas enfrentam na forma de interferência e exploração ocidentais. Uma das principais razões para o fortalecimento dos laços entre Burkina Faso e a Rússia reside na percepção do Ocidente como um parceiro não confiável, particularmente no contexto das lutas internas do país. Desde a ascensão do capitão Ibrahim Traoré ao poder em 2022, o país tem sido alvo de repetidas tentativas de golpe, muitas das quais atribuídas a forças externas e à oposição apoiada pelo Ocidente dentro das Forças Armadas. O Ocidente tem sido consistentemente uma fonte de tensão política em Burkina Faso, especialmente a França, cuja presença militar na região é frequentemente vista com desconfiança. Muitos burkinenses sentem que a influência francesa há muito tem servido como ferramenta de controle neo-imperial sobre as nações africanas, com pouco respeito pela soberania e autodeterminação do continente. O fracasso do Ocidente em apoiar efetivamente Burkina Faso na luta contra as insurgências é outro fator que contribui para essa bandeirinha da Rússia. Cara, isso tem acontecido, né? O vídeo citou a Mali, mas estava tendo um conflito no Níger e a Rússia tem tomado espaço, né? O quintal ali, né? A África, a França explorava a África, né? E tinha toda aquela colônia ali como uma região de soberania francesa, né? Vamos dizer assim. E é exatamente o que a Rússia quer com a Ucrânia.
quer que seja a área de influência e soberania russa. O que é a Rússia? O que o Putin não quer na Ucrânia, na África, ele faz a parte dele, buscando o interesse dele. A grande verdade é essa. Isso é fato. Mandou comandos para garantir a defesa, a manutenção do Ibrahim Traoré em Burkina Faso. Parece que também tem ou Wagner Group, ou então até forças especiais da Rússia também no regime do Maduro. E assim, e por muito tempo sustentou o regime na Síria. E assim o Putin vai colocando as peças dele no tabuleiro geopolítico, onde é a área de interesse dele. E vai fazendo negócio. Então, o que os Estados Unidos, o que a França, o que o Ocidente faz, o outro lado também faz. E aqui no Brasil, sempre que eu converso com o militar tem uma simpatia pela Rússia. O militar sempre tem uma simpatia pela Rússia. Pelo visto, na África também, né? E aí o russo, o Putin, sabendo jogar o jogo, vai se posicionando, né? Agora, qual lado é bonzinho? Eu tendo a ser mais romântico, né? E olhar o povo, né? Aparentemente o povo tá feliz, tem uma manifestação, mas volto a dizer, aqui no Brasil, se tu for olhar pro povo, olhando pro povo, aquelas manifestações do Bolsonaro, qual é o resultado que deveria ter tido? O sistema foi lá e colocou tudo aquilo como uma tentativa de golpe. Eu até acho que pode ter, sim, alguma vontade, sendo o núcleo do Bolsonaro, de ter feito alguma coisa, estado de... Igual a Venezuela fez agora, estado de... Fala nisso, teve eleição na Venezuela ontem. Como é que foi? Eu nem pesquisei sobre isso. Enfim, cara, comandos russos chegam para proteger Ibrahim Traoré. E esse é o vídeo, estamos reagindo, vamos continuar. Essa mudança. Ao longo dos anos, os esforços ocidentais de contra-terrorismo, liderados pelas forças francesas sob a Operação Barkhane, mostraram-se ineficazes para conter a propagação da violência insurgente na região do Sahel. Em vez de trazer estabilidade, a presença militar francesa muitas vezes foi recebida com resistência local, sendo vista por muitos como uma ocupação estrangeira e não como um esforço genuíno de proteção da região. Em contraste, a abordagem da Rússia tem sido vista como mais pragmática, oferecendo apoio militar sem imposição de condições políticas. A disposição da Rússia em se engajar com países africanos em termos de igualdade, em vez de impor sua própria agenda política, ressoa com líderes como Traoré, que vê Moscou como parceira em sua busca por autonomia e soberania. Além disso, tanto a Rússia quanto Burkina Faso compartilham um adversário comum na forma das potências ocidentais, que frequentemente intervêm na política africana sob o pretexto de promover democracia, direitos humanos e estabilidade. Para muitos líderes africanos, essa retórica geralmente oculta uma agenda de controle, extração de recursos e interferência nos assuntos internos. A Rússia, por outro lado, tem se posicionado consistentemente como um contrapeso à dominação ocidental, oferecendo uma visão alternativa da política global, onde a soberania africana é respeitada. Ao se alinhar à Rússia, Burkina Faso não está apenas garantindo assistência militar, mas também enviando uma mensagem forte ao Ocidente de que as nações africanas não estão mais dispostas a serem ditadas por antigas potências coloniais. Outro fator-chave na guinada de Burkina Faso em direção à Rússia são as oportunidades econômicas e estratégicas que Moscou oferece. A Rússia tem sido cada vez mais ativa na África, investindo em treinamento militar, extração de recursos naturais e desenvolvimento de infraestrutura. Como Burkina Faso é rico em recursos, especialmente ouro, o envolvimento russo pode trazer benefícios econômicos significativos, garantindo que a riqueza do país seja utilizada para fortalecer a nação, em vez de enriquecer potências estrangeiras.
A Rússia há muito possui interesses na África, especialmente em países com vastos recursos naturais, e tem se posicionado como uma alternativa à exploração econômica ocidental. Com essa nova parceria, Burkina Faso pode se beneficiar de investimentos em setores-chave como mineração, energia e infraestrutura, ao mesmo tempo em que reduz sua dependência da ajuda financeira ocidental. Há também a questão da identidade e do desejo de romper com o legado do colonialismo. Para muitos países africanos, o papel histórico da Rússia na oposição ao imperialismo ocidental durante a Guerra Fria consolidou sua imagem como uma potência global que compreende as lutas das nações pós-coloniais. A Rússia, embora também tenha seu histórico de intervenções externas controversas, se apresenta como uma parceira que respeita a soberania dos Estados africanos e está disposta a oferecer apoio sem os custos ocultos frequentemente associados à ajuda ocidental. Essa postura ressoa fortemente com países como Burkina Faso, que há muito sofrem com o peso dos legados coloniais e com a influência contínua de ex-potências coloniais em seus assuntos internos. No entanto, é importante notar que esse alinhamento com a Rússia vai além da simples rejeição ao Ocidente. Trata-se também do pragmatismo da sobrevivência em uma região profundamente instável. Burkina Faso, como muitos outros países do Sahel, tem enfrentado a ameaça de insurgências com apoio limitado de seus tradicionais aliados ocidentais. O país vive uma crise de segurança, e a decisão de abraçar a Rússia é, em muitos aspectos, um reflexo da necessidade urgente de assistência militar externa para garantir tanto o regime quanto a estabilidade nacional. A disposição da Rússia em fornecer esse apoio, sem a condicionalidade política, muitas vezes imposta pelas potências ocidentais, faz dela uma opção atraente para Traoré e seu governo, que veem essa parceria como uma tábua de salvação em um momento de crise. Além disso, a presença russa crescente em Burkina Faso sinaliza uma mudança mais ampla na geopolítica do Sahel, à medida que países ocidentais, especialmente a França, se retiram da região devido ao crescente sentimento anticolonial e à resistência local. A Rússia está preenchendo esse vácuo. O alinhamento de Burkina Faso com a Rússia pode estabelecer um precedente para outras nações da região, especialmente aquelas que buscam se distanciar das intervenções ocidentais. Essa tendência pode desencadear um realinhamento mais amplo na África, à medida que os países passam a recorrer cada vez mais à Rússia e à China em busca de apoio, deslocando o equilíbrio de poder em favor das potências não ocidentais. Como a situação política e de segurança de Burkina Faso continua precária, o futuro do regime do capitão Ibrahim Traoré permanece incerto. Apesar de ter frustrado com sucesso múltiplas tentativas de golpe, incluindo a mais recente, e de fortalecer sua liderança com apoio militar russo, Traoré enfrenta uma batalha difícil para manter o controle do país. A complexa teia de insurgências, divisões internas e escrutínio internacional cria um ambiente frágil, no qual a estabilidade de seu governo está constantemente em risco. Cara, a França saiu, né? Acho que tá bom, né? Vamos parar por aqui. A França saiu de boa e não vai ficar sem a influência, né? De retomar. Não vai ficar sem tentativa de retomar sua influência, né? A gente sabe que os países utilizam os grupos insurgentes para poder conquistar o seu objetivo. Os Estados Unidos fez isso na época lá do ISIS, né? E na França também não é diferente. Então, 5 tentativas de golpe do golpe, né? Porque o Traoré já foi o golpe em 30 de setembro de 22. Bom, esse vai continuar sendo um cenário. O Putin fortalecendo, ele fica... O Putin mandando comandos russos, ele fica mais forte, né? E vamos acompanhar. Vamos entender como é que vai ficar isso aí.